paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Marley, sou da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, aqui de Garças, São Paulo. Hoje nós vamos mais para uma lição, e a nossa lição de hoje é de número 12. A lição é aqui, ó. Os amigos que andaram com Deus, que é a nossa revista de sempre, que a gente está aprendendo nesse trimestre. E a nossa história bíblica de hoje se encontra em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 19 ao 21. Lembra que sempre é na palavra de Deus que está a nossa história bíblica, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um profeta. Lembra que profeta é aquele que leva uma mensagem de Deus para as pessoas? E o profeta da nossa história de hoje é o profeta Elias e o profeta Eliseu. Na verdade, são dois profetas. Por isso que falam os amigos que andaram com Deus. E vocês sabem, têm noção quem foi Elias? Vocês já ouviram falar quem é Elias? Quem já ouviu? Elias era um homem, um profeta que sempre obedeceu a Deus. E além de obedecer a Deus, ele confiou na ajuda de Deus e ele era muito corajoso. E por ele ser corajoso, ele confiava muito em Deus, Deus não o abandonou. Deus não abandonou Elias. E ele estava se tornando muito conhecido, todos sabiam quem era Elias já. E só que ele, além de muitos saberem quem ele era já, o povo começou a crer no Deus de Elias. Mas tinha uma pessoa que era muito malvada, era uma rainha malvada. E essa rainha malvada, ela não gostou da ideia, ela estava muito furiosa, porque ela não queria que o povo de Israel adorassem ao Deus verdadeiro que Elias adorava. Então, ela decidiu matar Elias, de tão malvada que ela era. Essa rainha se chamava Jezabel. Ela decidiu matar Elias. Então, por que ela queria isso? Para que Elias não falasse mais o Deus verdadeiro. Então, se ele morresse, não ia falar mais de Deus, não é? Mas, o que aconteceu? Elias, quando soube disso, Elias ficou com medo. Olha a carinha de Elias. Ele ficou com medo e ele fugiu. Ele fugiu para uma caverna e lá ele se escondeu. Mas, por mais que ele pudesse se esconder da rainha malvada de Jezabel, ele não podia se esconder de Deus. E Deus, ele vê todas as coisas. Deus, ele sempre nos vê. Não importa onde que a gente estiver, a gente pode estar debaixo da cama, estar lá num avião lá no céu, debaixo do mar, não importa onde a gente estiver, Deus sempre vê a gente. Então, por mais que a rainha não visse ele lá na caverna escondidinho, mas Deus estava vendo ele. E o que aconteceu então? Deus falou para Elias: "Ô Elias, por que você está nessa caverna? O que você faz aí dentro dessa caverna, Elias?" Aí o Elias falou: "Senhor", falou para Deus, "eu sempre fui fiel a ti, Senhor, e eu sou o único profeta que restou, e os seus inimigos procuram tirar minha vida. Ai, meu Deus, eu me sinto muito mal, eu estou com medo." Elias estava se sentindo muito mal, ele estava com medo da perseguição dessa rainha malvada. Mas sabe o que aconteceu? Vocês acham que ele ia ficar lá para sempre? Não, sabe por quê? Porque Deus, ele sabia como que Elias se sentia, Deus sabia que ele estava mal. Mas Deus não tinha terminado o trabalho na vida de Elias. E Elias não tinha terminado o trabalho que Deus tinha dado para ele fazer. Então, o que aconteceu? Deus tinha um plano para ele, mas não era ficar na caverna. O plano de Deus era muito mais lindo. Deus falou para Elias: "Saia dessa caverna, Elias. Saia dessa caverna e volte a fazer minha vontade." E sabe o que Elias fez? Elias obedeceu a Deus. Ele tirou esse medo, ele não ficou mais mal, porque ele ouviu a voz de Deus. Então, ele saiu da caverna e foi fazer a vontade de Deus. E Deus ainda disse mais para Elias. Deus disse assim, ó: "Vai, procura a Eliseu e unja ele como próximo profeta, porque ele vai ser o próximo profeta no seu lugar." E além disso, Deus falou uma notícia muito boa para Elias. Falou que ele não estava sozinho, que tinha mais 7.000 pessoas que não tinham se dobrado ao Deus Baal, que era um Deus falso, né? Não é o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Então tinha mais 7.000 pessoas na realidade, era muita pessoa, né? 7.000 pessoas que não adoraram a Baal, então ele não estava sozinho. Por isso Deus falou para ele sair e procurar Eliseu.
e ele obedeceu. Ele foi procurar Eliseu, ele foi procurar o próximo profeta que seria no lugar dele. E quando ele foi procurar Eliseu, mas por que vocês perceberam por que Deus mandou ele procurar Eliseu e ungir Eliseu ainda ele estando vivo, né? Porque Elias ainda não tinha morrido. Mas Deus falou para ele já ungir o próximo profeta, mesmo ele ainda estando em vida, porque Eliseu iria aprender com Elias. Elias ia ser o professor de Eliseu, de como ser um bom profeta, de como ser um bom servo de Deus. E foi por isso que ele foi lá e obedeceu a Deus. Ele procurou Eliseu. Ele seria um bom exemplo, porque Elias amava muito a Deus. E vocês sabiam que Eliseu também amava a Deus, e por isso Deus chamou Eliseu também. Deus conhece o coração de todo mundo. Deus conhece o meu coração, o seu. E ele conseguiu ver lá no coração de Eliseu que ele também o amava. Deus então decidiu usar Eliseu. E o que aconteceu? Elias foi procurar Eliseu. E quando ele foi procurar, Eliseu estava no campo. Sim, ele estava no campo cuidando das juntas de boi. Havia 12 juntas de boi. Você sabia que são juntas de boi? São os parzinhos, as duplas de boi. São de 2 em 2. Então tinha vários boizinhos lá no campo. E Eliseu estava cuidando. Elias foi procurar Eliseu e ele estava lá no campo cuidando dos boizinhos. E ele estava levando justamente a última junta de boi. Olha lá, que igual no desenho, 2 boizinhos ele estava levando pelo campo. E assim, quando estava cuidando dos boizinhos, Eliseu avistou Elias andando em sua direção. Ele não conhecia ainda, não sabia de longe quem era, mas quando ele se aproximou, Elias se aproximou de Eliseu. O que aconteceu? Elias levava sobre seus ombros uma capa. E a sua capa era como se fosse um abrigo, uma roupa que se usava nos tempos bíblicos. E quando Elias chegou perto de Eliseu, olha só o que ele fez. Ele colocou a capa nos ombros de Eliseu. E assim que ele colocou, ele nem falou nada, ele só colocou a capa. Ele colocou, e sabe por que quer dizer isso? Por que ele fez isso? É porque isso significava que Deus havia escolhido Eliseu para ser o próximo profeta. Então isso era que ele ia ser o escolhido de Deus para fazer a vontade de Deus. E por isso ele recebeu o poder de Deus também. Então ele colocou a sua capa, olha aqui, ó. A capa nos ombros, a capa de Elias, ele colocou em Eliseu. Isso era o sinal de que Deus tinha escolhido Eliseu. E Eliseu então decidiu seguir Elias. Mas antes ele precisava de uma coisa: despedir dos seus pais. Então ele pediu para Elias: eu vou te seguir, mas posso primeiro me despedir dos meus pais? E Elias deixou, lógico, pode ir lá despedir dos seus pais, porque ele morava lá perto dos seus pais, com os seus pais, e ele falou assim, então pode despedir. E ele foi despedir dos seus pais, ele aproveitou e pegou 2 boizinhos, matou 2 bois para fazer uma festa, uma ceia, né? Para servir para os seus amigos e seus vizinhos de despedida. E assim ele fez. Então Elias, o que aconteceu? Permitiu a despedida, e assim que ele despediu, Eliseu passou a seguir Elias. E olha o que aconteceu aqui, ó. Ele virou ajudante Eliseu de Elias. Foi o próximo profeta que ficou no lugar de Elias. E Elias ensinou Eliseu a ser um bom profeta, um bom servo de Deus. Ele imitou o seu professor aqui, ó. Eliseu imitou Elias. E assim ele foi um servo de Deus muito abençoado. E assim, crianças, com a gente também. Deus quer que a gente seja imitadores dele. Assim como Elias e Eliseu imitavam a Deus, seguiam a Deus e serviam de todo o coração amando a Deus, Deus quer que nós também sejamos imitadores de tudo que Deus manda a gente fazer, do que Jesus fez. Ele deu o exemplo que a gente também tem que fazer. Amém? Se nós seguimos a Deus e servimos e obedecemos tudo que Deus manda, Deus se alegra, Ele conhece o nosso coração e as pessoas veem Deus na nossa vida também. E vocês também podem servir a Deus. Não importa o tamanho de vocês, a idade de vocês, Deus usa crianças também para fazer a obra de Deus, tá? Seus amiguinhos vão ver o amor de Deus na sua vida também. O papai e a mamãe obedecendo todo mundo, o papai e a mamãe, os professores. Deus também usa a vida de vocês, amém? É isso que Deus quer que a gente seja, imitadores de Cristo, de Deus, amém? Agora a gente vai para a hora do versículo de hoje.
E olha, teu versículo se encontra lá na palavra de Deus, que é em Efésios 5:1. Vamos fazer juntos então, ó. Vocês são filhos queridos de Deus. Vamos fazer junto, ó. Vocês são filhos queridos de Deus. Vocês são filhos queridos de Deus. Amém? Todos vocês são filhos queridos de Deus. Agora a gente vai para as atividades, que é a última coisa da lição. Vamos lá, a atividade está aqui na revista de baixo, ó. Atividade número 1, vocês vão usar a primeira letra de cada desenho e descobrir o nome do profeta que veio depois de Elias. Então aqui tem vários desenhos e aqui, ó, um exemplo do primeiro desenho aqui que eu vou falar para vocês, ó, escola. A primeira letrinha da palavra escola, ela é a vogal, a letrinha E. E o que vocês vão colocar então? Um E. No próximo desenho é uma luva. Qual é a primeira letra da luva? Vocês vão colocar. E assim por diante, e vai aparecer o nome daquele outro profeta que Deus escolheu depois de Elias. Lembra que a gente acabou de contar? E aí vai aparecer quando vocês escreverem. Agora, o número 2 é para vocês... aqui, ó. Vamos deixar a capa de Elias bem bonita. Cole bolinhas de papel vermelho dentro dela. Aqui tá dando uma ideia de vocês colarem bolinhas de papel crepom vermelho para decorar a capa do profeta. Mas se vocês não tiverem crepom, pode ser outro papel ou pode pintar de vermelho com lápis, o que vocês tiverem. Amém? E essa foi a nossa lição de hoje. E ficamos por aqui. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Amém?